Olá, meu nome é Adriana. Sou responsável pela seção de gestão por competências, vinculada à Coordenadoria de Gestão Estratégica de Pessoas, e estou aqui para falar sobre o mapeamento das competências dos postos de trabalho da sua unidade. Nessa apresentação, falaremos sobre os principais conceitos do Programa de Gestão de Pessoas por Competências, do mapeamento das competências e sobre a construção do mapa de atribuições por produto. Iniciaremos a apresentação falando sobre os principais conceitos. Competência. A competência pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, conhecidos como chá, necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição. Está presente nessa definição a ideia de que a competência é evidenciada quando o indivíduo mobiliza e aplica em seu trabalho um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para gerar um desempenho adequado às necessidades organizacionais. Vamos falar um pouquinho sobre o chá? Conhecimento. Conhecimento é o saber, é o domínio que a pessoa tem sobre determinado tema ou assunto. Está relacionado ao saber acumulado pelo indivíduo durante toda a vida. Habilidade. Refere-se à aplicação desse conhecimento. É saber fazer, ou seja, está relacionada à capacidade do indivíduo de utilizar seus conhecimentos em uma ação. Atitude. Diz respeito ao interesse da pessoa, à sua determinação em querer fazer. Dessa forma, para agir de maneira competente, o servidor necessita saber o que precisa ser feito, como fazer e querer fazer. E como o chá é aplicado na gestão por competências? Na gestão por competências, o chá é dividido em dois grupos, onde os conhecimentos e as habilidades são as competências técnicas e as atitudes, as competências comportamentais, que veremos à frente. Competências técnicas são os conhecimentos, ferramentas e habilidades que o servidor precisa conhecer e dominar para o pleno cumprimento das atribuições inerentes ao seu posto de trabalho. Esses aprendizados podem ser adquiridos de diferentes maneiras, por exemplo, por meio de treinamentos, cursos, livros, palestras, leituras na internet, entre outras. Já as competências comportamentais referem-se aos comportamentos esperados dos servidores no desempenho de suas atribuições. São os comportamentos observáveis. O trabalho que realizaremos não incluirá o mapeamento das competências comportamentais, uma vez que essas foram definidas na implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competências, com base na missão, visão e valores do Tribunal, e devidamente aprovada pelo Comitê Regional de Gestão de Pessoas por Competências. O inventário comportamental, que inclui as competências comportamentais e seus indicadores, encontra-se disponível na intranet. Na gestão por competência, costumamos utilizar o termo posto de trabalho e não função. O posto de trabalho é o conjunto de atividades, responsabilidades e competências atribuídas a um servidor, independente de ocupar ou não cargo em comissão ou função de confiança. Para fins de mapeamento, chamaremos de generalista o servidor não ocupante de CJ ou UFC. Programa Gestão de Pessoas por Competências. A gestão por competências é um modelo de gestão que se utiliza do conceito de competências para orientar diversos processos organizacionais, em especial os relacionados à gestão de pessoas. Além da busca por um serviço mais qualificado e eficiente, o conceito de gestão por competências defende a institucionalização de um ambiente de trabalho mais dinâmico, comprometido, que busca o aperfeiçoamento, a valorização e a qualificação de seus servidores. O Programa de Gestão de Pessoas por Competências começou a ser implementado no TRT da Primeira Região no ano de 2013, com o objetivo de atender ao disposto na Resolução 92 de 2012 do CSJT, que estabeleceu as diretrizes básicas para a implantação do modelo de gestão de pessoas por competências na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Em 2018, a Resolução 229, também do CSJT, que dispõe sobre as diretrizes para o desdobramento do objetivo estratégico, promover a melhoria contínua da gestão de pessoas e da qualidade de vida, incluiu em seu escopo a identificação e documentação das lacunas de competências dos servidores.
Em nosso regional, foi criado, por meio do Ato número 94 de 2013, o Comitê Regional de Gestão de Pessoas por Competências, e foram instituídas, por meio da Resolução Administrativa número 2 de 2020, as diretrizes básicas para a aplicação do Programa de Gestão de Pessoas por Competências. O Programa de Gestão de Pessoas por Competências tem por objetivos gerais: mapear os postos de trabalho da organização, elaborar e validar suas matrizes de competências, promover o levantamento dos perfis profissionais dos servidores por meio de processo de avaliação, identificar e buscar o suprimento das lacunas de competências por meio de capacitação e desenvolvimento e preparar os profissionais para o processo sucessório. Vamos falar agora sobre o mapeamento das competências. O mapeamento é realizado para identificarmos as atribuições e os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias ao exercício das atividades dos servidores em seus postos de trabalho. O mapeamento irá gerar as informações necessárias para a matriz de competências, documento que relaciona as competências requeridas para o exercício de cargos e funções. Posteriormente, serão realizadas as avaliações. A avaliação é uma importante ferramenta que serve para nortear o planejamento da capacitação dos servidores. Nessa etapa, são identificadas as lacunas de competências, tornando possível priorizar as necessidades de capacitação. O mapeamento das atribuições e competências dos postos de trabalho será realizado por meio do preenchimento do mapa de atribuições por produto. Para isso, a participação e o apoio dos gestores e de sua equipe em todas as etapas desse trabalho são fundamentais. Vamos dar início agora às explicações para a construção do mapa de atribuições por produto. Cada unidade receberá a planilha do MAP para preenchimento por etapas. A primeira etapa consistirá na definição dos produtos de sua unidade, nas atribuições relacionadas a esses produtos e na definição das atribuições para cada posto de trabalho. Uma vez concluída a primeira etapa, entraremos na segunda etapa, que consiste na definição das competências técnicas de cada atribuição. Iniciaremos pela identificação dos produtos. Produto é toda a entrega que a unidade deve realizar. Qual a entrega final da sua unidade? Algumas orientações. O produto não possui verbo e não deve ser confundido com as atribuições. Cabe esclarecer que os produtos não aparecerão na matriz por competências, porém eles devem ser identificados para um melhor entendimento das atribuições. Alguns exemplos de produtos, ou seja, de entregas da nossa seção: mapeamento das competências, avaliação por competências e matriz de competências. Uma vez definidos os produtos, partiremos para a identificação das atribuições. Atribuições são as atividades necessárias para gerar o produto. É o que fazer e não o como fazer. Ou seja, eu não preciso descrever o passo a passo dessas atividades. Seguem algumas orientações. Escrever no tempo verbal infinitivo. Evitar atribuições muito longas, pois isso pode atrapalhar a interpretação do leitor. Não usar adjetivos desnecessários. Inédito, original, excelente, até porque o que é excelente para mim pode não ser para o outro. Evitar usar 2 ou mais verbos seguidos, porque nesse caso eu posso estar descrevendo várias atribuições dentro de uma só. E utilizar, na medida do possível, uma condição ou critério para o melhor entendimento da atribuição. Lembrando que não existe número mínimo ou número máximo de atribuições. Isso vai depender de cada produto. Visualizaremos agora a estrutura para redigir a atribuição. Verbo e objeto da ação, nesse caso obrigatórios, e a condição ou critério, que, apesar de opcional, deve ser utilizado sempre que possível. Em muitos casos, para que a atribuição seja claramente descrita, é necessário especificar as condições ou os critérios. Condições são restrições ou determinados procedimentos que indicam as circunstâncias sob as quais se espera que o servidor manifeste o desempenho desejado. E os critérios, por sua vez, referem-se a padrões desejados ou níveis de desempenho considerados satisfatórios. Nesse slide, podemos observar alguns exemplos de atribuições com a utilização de uma condição ou de um critério. Elaborar indicadores de desempenho,
de acordo com a metodologia definida pela instituição. Acompanhar a conformidade do processo de atendimento ao cliente, observando as normas organizacionais. Enviar processos aos setores responsáveis, dentro dos prazos estabelecidos. Mediar conflitos, com imparcialidade. E atender o cliente com presteza e urbanidade. Vamos a outros exemplos de atribuições, dessa vez ligadas a um produto. O mapeamento das competências, da seção de gestão por competências. Prestar assessoria às áreas do tribunal envolvidas nos processos de mapeamento das competências. Realizar o mapeamento técnico e comportamental dos postos de trabalho do tribunal, atendendo às metas estabelecidas pelos órgãos superiores. E conduzir reuniões de sensibilização com o público-alvo do mapeamento das competências, apresentando a metodologia a ser utilizada no preenchimento do MAP. Partiremos agora para a definição das atribuições de cada posto de trabalho, lembrando que a mesma atribuição pode ser exercida por mais de um posto de trabalho. Muito cuidado ao definir a atribuição ao posto de trabalho. Sempre procurar pensar na cadeira vazia e não no ocupante atual daquele posto de trabalho, pois os servidores têm características próprias e, ao precisar substituí-lo, não necessariamente eu encontrarei outro com as mesmas características. Agora vamos aos exemplos. A primeira atribuição é inerente ao chefe da seção, à função A e ao generalista. Já a segunda atribuição é responsabilidade do chefe e da função A, não sendo responsabilidade do generalista. Uma observação. As atribuições do substituto não precisam necessariamente serem as mesmas do chefe, pois ao exercer a substituição, o servidor estará como gestor da unidade. Outra observação importante. Sabemos que muitas vezes os servidores da unidade exercem um pouco de cada atribuição, mas devemos pensar no que realmente é a atribuição daquele posto de trabalho, o que não significa limitar as atribuições, pois na matriz de competências, além das atribuições específicas do posto de trabalho, constará a seguinte expressão: realizar outras atribuições que venham a surgir no interesse do serviço. Explicaremos agora a etapa de identificação das competências técnicas. Competências técnicas, conforme já falado anteriormente, são as ferramentas e os conhecimentos necessários à execução de cada atribuição. Seguem algumas orientações para sua identificação. Não registrar formação acadêmica. Não mensurar nível de domínio, como noções de, conhecimento de. Ao registrar leis, especificar o número e o ano. E registrar uma competência técnica por linha. Dando continuidade ao mapeamento da nossa seção, vejamos alguns exemplos de competências técnicas referentes à atribuição, prestar assessoria às áreas do tribunal envolvidas nos processos de mapeamento das competências. Quais conhecimentos devo ter para exercer essa atribuição? Técnicas de atendimento ao público, gestão por competências, sistema de gestão por competências, planilha eletrônica, editor de apresentação e técnicas de oratória. Após a definição das competências técnicas, devemos indicar os níveis de entrega para cada posto de trabalho. Os níveis de entrega das competências técnicas, conforme tabela abaixo, são opções de escolha para definir o grau de exigência a ser requerido do ocupante do posto de trabalho. Como deveremos indicar os níveis das competências técnicas? Dentre as competências técnicas definidas, devemos escolher até 10 competências mais relevantes para o exercício das atribuições de cada posto de trabalho e indicar seus níveis mínimo e ideal. O nível mínimo é o que se espera do servidor para ocupar o posto de trabalho. Uma vez ocupando o posto de trabalho, a expectativa é que o servidor se mantenha em constante aprendizado. Logo, o nível ideal é o nível pleno da competência para o efetivo exercício das atribuições a ela associadas. Exemplos de níveis de competências técnicas do chefe de seção. Gestão por competências. Ao assumir a função, é necessário, no mínimo, o nível 2, ter conhecimento e prática no nível básico. Já no exercício de suas atribuições, o ideal é que se alcance o nível 3, ter conhecimento e prática no nível intermediário. Planilha eletrônica. Nível mínimo 2, nível ideal 3, e assim sucessivamente. Para encerrar o mapeamento, o gestor deverá indicar, conforme seu entendimento, o nível de escolaridade para cada posto de trabalho de sua unidade
Importante ressaltar que a ESACS analisará as escolaridades sugeridas pelos gestores e, em seguida, o trabalho será submetido ao Comitê Regional de Gestão de Pessoas por Competências. Todas as etapas serão enviadas com as devidas explicações por e-mail. Em caso de dúvidas, a equipe da SegCom estará à disposição para atendê-los. Contamos com a participação de todos nesse trabalho tão importante. Muito obrigada!